que é o preço vil, né? Preço vil nada mais é do que aquele preço que a gente chama de, como se fosse um preço vilão, né? Vil, um preço que, falando assim de uma forma mais fácil de entender, aquele preço que se a pessoa arrematar, seria muita sacanagem aí com o antigo proprietário. É um preço abaixo demais do imóvel e estaria desvalorizando demais o imóvel a ponto de que se tornasse um grande prejuízo para a própria pessoa que está perdendo o imóvel, né? Porque tem que ser um preço, um valor mínimo que seja justo para ele também, né? Porque ele, apesar de ele estar inadimplente, ter feito alguma coisa que está perdendo o imóvel, mas também não é justo vender o preço muito baixo a um preço ridículo, a um preço muito prejudicial para ele. Então, essa é a definição, assim, digamos, entendimento, né, do que é um preço vil. E por que é importante você, né, que está querendo fazer investimento, você quer fazer arrematação, quer construir essa renda extra, né, com os imóveis por meio dos leilões de imóveis, por que é importante você saber disso antes, né, você saber disso logo para poder fazer sua arrematação e procurar. Porque esse preço vil, ele é um dos motivos mais fáceis de uma pessoa anular um leilão, se ela tiver direito, né, se ela tiver razão nisso. Então, para você evitar perder tempo, porque se você pega, vamos dizer assim, você foi lá, arrematou um pouco abaixo do que ele vale. A pessoa foi lá, entrou com uma ação dizendo que infringiu o preço vil, e aí vai ter um certo tempo, você já deu o lance, já pagou, né, tá tudo lá seu dinheiro, vai ter esse certo tempo lá de conversa na justiça, nessa discussão, até que o juiz vai lá decidir, agora realmente foi comprovado o preço vil e vamos ter que anular esse leilão. Então, anula o leilão, você vai ter seu dinheiro todo restituído, né? Isso aí, você não precisa ter medo quanto a isso, porque isso é certo, você está garantido, até com a correção monetária, mas você perdeu tempo, né? Você perdeu o custo de oportunidade de estar investindo em outros investimentos, em outros leilões, e você perdeu todo esse tempo aqui. Então, entender o preço vil é muito importante para você evitar esse tipo de problema, que ele é facilmente evitável. O preço vil, você tem preço vil dos leilões judiciais e o preço vil que a gente considera nos extrajudiciais, né? No judicial, é o valor que o juiz define como mínimo ou 50% se ele não falar nada, se não tiver descrito no edital. Pode ser maior do que isso se tiver, por exemplo, um incapaz, que aí o valor é 80%, então no máximo que você pode ter 20% de desconto. E existem algumas exceções, que é os leilões da justiça trabalhista, que é comum o juiz aceitar ali, já definindo no edital, que o lance de preço vil, né? O lance mínimo pode ser, às vezes, apenas 40% da avaliação do imóvel, né? Você pode chegar a 40% da avaliação do imóvel. Em alguns casos, você ainda consegue ter 30% do valor do imóvel. Abaixo disso eu nunca vi, mas pode ser até possível. E a segunda exceção é a massa falida, né? Que você tem na terceira praça, no terceiro leilão, o valor de zero, não incide preço vil. Mas o lance ele é condicionado à aprovação do juiz. Nos leilões extrajudiciais, você tem o que é leilão de fato, né? Que é o primeiro e segundo leilão, depois que retoma o imóvel pelo banco ou pela instituição financeira. E você tem os outros tipos de venda que a gente considera como leilão extrajudicial, mas não é exatamente um leilão, que é a venda direta, venda online, venda direta online, a licitação aberta, a concorrência da Caixa Econômica. Então, nos extrajudiciais você não tem uma definição por lei, mas os juízes entendem que no leilão, somente no leilão, pode ser considerado o preço vil como 50%. Tem juiz que, a maioria dos juízes acredita que é assim, que o entendimento tem que ser, mas tem alguns outros que não são tão rígidos, né? Eles não têm como nenhum valor como preço vil aqui no caso do extrajudicial. Então, é um tema um pouco polêmico, mas a minha recomendação é que você sempre chegue o seu lance ali perto dos 50%. Já para esses outros tipos de venda, que não são leilão exatamente, venda direta, né, licitação aberta, concorrência pública, esses tipos não têm incidência de preço vil, porque o imóvel já não faz mais parte lá do procedimento do rito da Lei 9514, que é quando o banco retoma o imóvel, porque o imóvel agora já não tem mais nenhuma relação com aquele devedor, a dívida já foi extinta, não existe mais dívida, e o imóvel agora está 100% na propriedade plena do banco. E o banco pode vender da forma que quiser, no preço que quiser. É igual como se fosse qualquer pessoa vendendo seu imóvel. Então, nesse caso, não tem preço vil. Se tiver lá, por exemplo, 90% de desconto, tá ok.
Está valendo, não vai ter problema nenhum quanto a isso. E a última questão que você precisa prestar atenção é em relação à atualização do valor de avaliação, para que o preço vil, né, seja qual for a porcentagem, se é 50%, 80%, abaixo disso, né, ele precisa ser em relação ao leilão, ao valor da avaliação atual, atualizado. Então você sempre faça essa atualização, veja qual que é o valor do preço vil, né, que normalmente é 50%, ou se for outra faixa você calcula, e você dá seu lance a partir desse valor.